duas dívidas, dois empréstimos, um drink entre amigos e um ótimo motivo para não se envolver com agiotas. Oi gente, sejam muito bem-vindos, velhos e novos companheiros de vídeo. Agradeço a você que está se inscrevendo nesse momento, deixando comentário, like. Se não quiser também, eu não guardo ressentimentos. Vamos todos juntos para o vídeo de hoje, que se passa na Grande Milano, na manhã do dia 2 de abril de 2012. Uma terça-feira normal, como qualquer outra, um pouco frenética, mas absolutamente sem nada demais, ali na farmácia Barocco, situada na Via delle Forze Armate, número 212. E é ali que hoje, como em qualquer outro dia da semana, todos os dias da semana, encontramos atrás do balcão o proprietário do local, o Dr. Luigi Fontana, conhecido por todos como Gino, que está então com 64 anos de idade. Ele nasceu e cresceu na cidade de Castel Saraceno, que fica no sul do país, a mais ou menos uns 300 quilômetros de Milano, que é para onde ele se dirigiu quando era jovem para estudar, para se formar em medicina, o que ele fez conseguindo o seu diploma em 1984 e começou então a sua carreira, da qual ele era muito orgulhoso. Ele construiu a sua farmácia com suas próprias mãos praticamente e também uma grande reputação. Então podemos dizer que ele estava ali fazendo, como geralmente fazia, uma das suas coisas preferidas, estar atrás do balcão ajudando seus clientes que confiavam muito nele. Naquela manhã, que como nós vimos era habitual, nada além do normal, até por volta do meio-dia, quando um susto rapidamente se transformou em pânico e sirenes puderam ser ouvidas de uma ambulância que parava exatamente na frente da farmácia Barocco. Luigi Fontana, Gino, estava na sua pausa de 5 minutos quando parou de falar, ficou muito pálido e caiu no chão, desmaiado em meio a convulsões violentíssimas. O farmacista é levado para a clínica Città Studi às pressas em situação extremamente grave. Os paramédicos tentam fazer o possível para controlar a situação, mas quando a sua mulher e as suas duas filhas chegam ali, elas recebem uma notícia que as deixa ainda mais preocupadas. Gino tinha, com grande probabilidade, sido envenenado com cianeto. E apenas 1 hora depois de ter ingerido o veneno, ele estava em um coma profundo, deixando a sua família, os seus amigos conhecidos, os clientes que confiavam tanto nele, seus funcionários da farmácia, absolutamente perplexos e com algumas perguntas desconfortáveis em mente. Quem poderia ter feito isso contra Gino? Que motivo podia existir? Ele teria feito isso contra si mesmo? Será que o alvo era uma outra pessoa? Quem? As investigações então começam tentando seguir a única pista que eles têm, que é o veneno. E os funcionários ali da farmácia então ajudando os investigadores a reconstruir os últimos momentos antes da crise de convulsões, lembram que o patrão estava bebendo um Crodino, que eu não sei se tem essa bebida no Brasil ou alguma coisa parecida, mas é uma bebida não alcoólica, mas que é consumida geralmente por adultos na hora do aperitivo, um happy hour, porque tem um gosto doce, mas ao mesmo tempo muito amargo. É uma mistura de casca de laranja e gengibre, mais ou menos, mas bem forte. E amarga. E quando eu digo amargo, é amargo bastante para esconder o gosto se algum outro ingrediente for adicionado a ele. Mas além disso, parecia que nenhum dos funcionários estava muito disposto a dizer. Eles falavam mais ou menos a mesma coisa, que eles tinham visto Gino até o momento que ele foi fazer essa pausa, e essa pausa foi feita no depósito da farmácia. Então os policiais deveriam falar com um dos funcionários, o que trabalhava exatamente ali, um tal de Francesco Bruno, porque era ele que estava ali na pausa, junto com um outro homem, um terceiro homem. Era Gino, Francesco e um homem que entrou na farmácia carregando uma bandeja com 3 bebidas. Os policiais então vão até a casa desse Francesco Bruno, que era conhecido como Franco, que era um funcionário que estava ali trabalhando no depósito, fazendo a pausa junto com Gino, que estranhamente tinha ido para casa depois do incidente. E quando questionado, ele não demorou para dizer que a outra pessoa, a pessoa que tinha trazido do bar as bebidas, se chamava Giancarlo Bona. Esse também proprietário de um negócio, uma pequena empresa de transportes, e uma pessoa que Gino conhecia já há bastante tempo, porque trabalhava com entrega de medicamentos também. O tal de Gianfranco então entrou pela porta da frente da farmácia, mais ou menos por volta do meio-dia, olhou mais ou menos, estava cheio de gente, ele se colocou um pouco à parte e esperou que Gino terminasse de servir os clientes ali. O que aconteceu alguns minutos depois, Gino então foi apertar a mão do amigo e fez sinal para que eles fossem para trás, para a área reservada da farmácia para conversarem com calma. Então,
Gianfranco teve uma ideia. Ele disse: por que a gente não faz um aperitivo antes? Ele saiu então e voltou alguns minutos depois, com um copo de Crodino com gelo para Dino e 2 cafés. Os dois então se dirigem até o depósito, onde encontram Franco trabalhando, e Gianfranco começa a insistir para que ele tomasse um café junto. Ele não queria, mas depois de muita insistência ele acabou aceitando. Só que quando ele se sentou, pegou a tacinha na mão e chegou perto da boca com ela, ele sentiu um cheiro bastante estranho. Ele não sabia identificar o que era, mas ele achou melhor não beber. E ele não teve tempo nem de comentar isso com os seus outros 2 companheiros. Enquanto ele abaixava sua tacinha para colocar de volta na mesa, ele já viu Dino cair em convulsões depois de beber uns 2 golinhos do seu Crodino. Uma bebida que tinha sido feita com gelo, Crodino e cianeto, como a polícia verificou, e também tinha cianeto no café de Franco, tornando o Gianfranco ainda mais interessante para os investigadores, que resolveram dar uma olhada nas câmeras de segurança da farmácia, porque tinha várias, antes mesmo de ir até a casa de Gianfranco Bona falar com ele. E ali eles viram o que eles já sabiam. Tem as imagens nítidas de Gianfranco chegando sozinho, voltando do bar com a bandeja e as 3 bebidas em cima. Dá para ver quando ele segue Dino para a parte de trás, para a parte reservada ali para os escritórios, digamos assim, da farmácia. E ali não tem câmeras, só que dá para ver quando Dino chega da outra parte. Já Gianfranco fica um momentinho sozinho, instantes, mas o suficiente para acrescentar alguma coisa naquelas bebidas. Então, 4 dias depois do crime, os policiais batem na porta de Gianfranco Bona. Ele imediatamente, ali, em pé, confessa tudo. E o caso parece estar mais ou menos resolvido. Só que 6 dias depois, as coisas se complicam um pouquinho mais pro lado dele. Porque no dia 15 de abril de 2012, Dino não resiste. A acusação agora não é de tentar tirar a vida de alguém, de colocar alguém em coma. Ele tirou a vida de Dino. Mas por quê? Bom, segundo o próprio Giancarlo Bona, ele devia dinheiro. Muito dinheiro para Dino Fontana. E aquela fatídica visita à farmácia no dia 2 de abril era exatamente porque era o dia marcado para pagar uma das parcelas, que era de nada mais nada menos que 135 mil euros. Não toda a dívida, só aquela parcela. O empréstimo total tinha sido de 335 mil e Giancarlo já tinha devolvido mais ou menos 200. Ele explica então que esse dinheiro tinha servido para resolver os sérios problemas financeiros que ele estava tendo com a sua empresa. Só que não tinha sido um empréstimo amigável entre velhos conhecidos, como ele tinha esperado. Ele rapidamente entendeu que os interesses e as cobranças eram mais parecidos com aqueles de agiotas. E eu não tenho certeza se isso é verdade, mas em uma das fontes que eu vi, eu encontrei que os juros chegavam a 15 mil euros por mês, só os juros. E a história de Gianfranco não para por aí. Segundo ele, Dino e a sua reputação de farmacista respeitável e sério era uma ótima fachada para o seu segundo trabalho, aquele rentável realmente. Dino Fontana seria o intermediário de uma organização agiota. Ou seja, o dinheiro não era exatamente dele, só que era mais tranquilo para certos clientes, digamos assim, falarem com um farmacista do que com um membro de uma quadrilha. Mas no momento que as coisas não andassem como previsto, com certeza não era para os intermediários como Dino que os devedores teriam que dar explicações. E essa era exatamente a situação que se encontrava Gianfranco. Ele estava devendo, ele não tinha o dinheiro e não sabia como consegui-lo a tempo. Então, desesperado e sem ver uma outra saída, ele resolveu, no desespero mesmo, eliminar o intermediário. Então, na volta do bar, Gianfranco passou ali na sua van, onde ele pegou 2 frascos de cianeto que ele tinha comprado alguns meses atrás do próprio Dino Fontana, e como os investigadores tinham suspeitado, quando ele passou ali na sala de trás da farmácia, ele colocou o veneno nas 2 bebidas. Ele então segue para o depósito, entrega o Crodino a Dino e insiste muito para que o tal de Francesco Bruno, o funcionário ali que está agora com 58 anos de idade, para que ele aceitasse um café. Isso porque, na versão de Gianfranco, Francesco Bruno era um dos chefes na tal organização agiota, estando ali acima até de Dino. Aliás, com o tempo, Gianfranco começou a desconfiar que o dinheiro, todo o dinheiro que foi emprestado dele, fosse exatamente do próprio Francesco, o Franco, que era conhecido ali em Milano e tinha uma bela e longa ficha criminal. Aliás, 3 anos antes, em 2009, ele tinha terminado de cumprir a última pena por associação a atividades de cunho mafioso, mas ele já tinha sido preso por roubo, tráfico e praticamente toda a sua vida ele tinha tido problemas com a lei.
Até que, de acordo sempre com Gianfranco, depois dessa última pena, de cumprir essa última pena, ele saiu da prisão e Dino ofereceu para ele esse emprego de fachada, ali no depósito da farmácia. História que para os outros funcionários ali, que foram movidos pelos investigadores, parecia bastante coerente. Isso porque Francesco parecia que resolvia ir para o trabalho quando ele queria. Ele aparecia e desaparecia, ou não ia por dias, ou fazia o horário que queria, e quando estava ali não parecia que ele tinha tarefas muito precisas. Ninguém tinha nunca dito nada ou perguntado diretamente pro chefe, para Dino, o que estava acontecendo ali. Obviamente, entre os funcionários isso gerava muita conversa, só que Francesco era aquela tipo de pessoa que, mesmo não tendo ameaçado, não tendo nem tratado mal nunca ninguém ali, é aquele tipo de pessoa que a gente instintivamente tenta não ter problemas. E Gianfranco sabia muito bem disso, ele sabia além disso, tanto que nas investigações foram encontradas mais de uma mensagem que ele enviou para Dino, pedindo que esse desse uma acalmada em Francesco, porque ele o aterrorizava. E depois de descobrir essas mensagens, e obviamente também levando em consideração a longa ficha criminal dele, a polícia começou a se concentrar a ver se a essa lista de crimes não deveria realmente ser acrescentada uma associação com o empréstimo ilegal de dinheiro. E não demoraram para descobrir que realmente sim, não era apenas Gianfranco que morria de medo, que era aterrorizado por Franco Bruno. Na verdade, Gianfranco estava sim recebendo um tratamento especial de Dino, tratamento de amigo do peito mesmo, porque outras pessoas, outros devedores, não tinham tanta sorte assim. Eles tinham que pagar as mensalidades deles direto para o nada amigável e simpático Franco. Então Gianfranco decidiu eliminar a pessoa que aterrorizava ele, a razão de todo o seu medo, a razão de não conseguir mais dormir, e a pessoa que tinha colocado ele nessa situação, de acordo com ele. Ou seja, respectivamente, Franco e Dino, que era a pessoa que tinha aparecido com essa solução para Gianfranco, tinha apresentado para ele a ideia de pedir dinheiro emprestado, tinha feito parecer que as coisas seriam bem mais fáceis, mais tranquilas, e apenas algumas semanas depois que esse empréstimo tinha sido feito, Dino praticamente teria forçado Gianfranco a contratar uma pessoa para sua empresa de transportes. Essa tal pessoa, esse tal homem também com uma longa lista de problemas com a lei. E depois, quando Gianfranco se abriu também com Dino, dizendo para ele que ele estava tendo muita dificuldade em cumprir os prazos do pagamento das mensalidades, foi Dino que respondeu que se ele não se apresentasse ali na farmácia exatamente no dia marcado, nem um dia a mais, eles iriam buscá-lo na casa dele. Gianfranco diz até aos policiais que uma ameaça assim ele esperava da boca de Franco, não de Dino, mas que foi assim que aconteceu. Então ele foi até a farmácia, já que ele não tinha outra opção, mas já sabendo como resolver o problema dele. E tudo na versão de Gianfranco estava mais ou menos sendo confirmado pela polícia, pelo menos a parte que envolvia Franco, que tinha ali uma ficha policial considerável. Já o envolvimento de Dino era um pouco mais difícil de provar. Entender como ele tinha se envolvido com esse mundo que era, pelo menos aparentemente, tão diferente do seu foi um pouco mais complicado. Mas os investigadores conseguiram chegar até a verdade, mesmo que para isso tenha sido aberta uma outra investigação, paralela a essa das bebidas envenenadas. O que foi descoberto era que Dino é um pequeno empresário que se encontrou numa situação financeira desastrosa e ele também viu como única solução procurar a ajuda de agiotas. E ele também, mais uma vez, não conseguiu cumprir os seus pagamentos. Só que ao contrário de tantos outros devedores, Dino tinha algo a oferecer. E não só apenas a sua reputação, a sua fachada de pessoa confiável e não ameaçadora, o que servia de vez em quando numa organização de agiotas com todo mundo com cara de criminoso. Mas de qualquer maneira não era apenas isso. Foi oferecido para ele, foi feito para ele uma proposta de trabalhar com um recebimento ilegal de medicamentos. E Dino soube como usar muito bem essa oportunidade e ele criou uma verdadeira rede envolvendo diversas outras farmácias, chegando até o Dr. Carmelo Famà, que era o diretor-geral de uma grande e conhecida rede farmacêutica, Farmacia Corsichese, que era uma organização parcialmente governamental, não era totalmente privada. E quando isso vazou para a imprensa, tudo que os jornalistas conseguiram ouvir foi governo e máfia. Um grande escândalo que levou à abertura dessa investigação paralela que eu disse e, como resultado, teve a condenação de Carmelo Famà por peculato. Durante essa tal investigação, tiveram muitas coisas que foram suspeitas, mas não era fácil provar. Só que teve um recebimento de medicamentos que a polícia conseguiu traçar e conseguiu
fatos concretos, que foi quando Carmelo Famà e Dino Fontana tinham recebido no ano anterior, em 2011, um carregamento de medicamentos roubados. E tinham sido eles também os responsáveis por distribuir esses medicamentos para serem revendidos nas farmácias que faziam parte da tal associação agiota. Tinham sido aproximadamente 41 mil caixas de remédio, num valor de mais de 235 mil euros, que eles esperavam que no período de mais ou menos 2 anos desaparecessem no mercado, não pudessem mais ser rastreados. Mas um crodino mudou tudo. Agora ficava realmente claro e provado que Dino Fontana não era apenas um intermediário. E também essa segunda investigação, essa investigação paralela, começou a dar sinais de que tinha alguma coisa a mais na história de Gianfranco, porque ele também não era simplesmente mais um devedor. Ele, assim como Dino, entrou para essa organização, fazia parte sim, trabalhava para ele sim, como uma maneira de pagar as suas dívidas. E o problema que ele estava tendo com os criminosos não era simplesmente porque ele estava atrasando nos pagamentos. Porque o que acontecia é o seguinte: foi oferecido para ele, como trabalhava com transportes, de fazer o transporte de alguns desses medicamentos roubados. Mas não sempre. Ele dava uma mão quando era necessário, o que não era o suficiente para pagar os juros altíssimos. Ele estava muito atrás nos pagamentos. Então, toda vez que ele fazia esses trabalhos, algumas caixas de medicamentos desapareciam. Ou seja, além de dever, Gianfranco também agora estava sendo acusado de roubar dos seus devedores. Uma confusão que não tinha fim. Os dois estavam se enrolando cada vez mais. Se aquele crodino não tivesse colocado um stop na situação, quem sabe o que teria acontecido. Ou seja, Dino e Gianfranco, que eram dois pequenos empresários, um dia se viram devendo para agiotas, sem conseguir pagar, e tentando resolver isso da maneira pior possível, eles acabaram devendo mais e se comprometendo, fazendo parte de atividades completamente ilegais. Dino, inesperadamente, parecia que até o momento que tentaram tirar sua vida, estava sendo bem sucedido, mas Gianfranco, desde o início, estava só se enrolando cada vez mais. Ele acordou então na manhã daquele dia 2 de abril de 2012, aquela terça-feira, como todas as outras, decidido a tirar a própria vida, só que ele não teve coragem. E no desespero que só uma pessoa que está disposta a desistir de tudo pode sentir, ele decidiu mudar o plano. E se ele tirasse a vida de quem o ameaçava, de quem o tinha colocado naquela situação? E assim que esse pensamento passou pela sua cabeça, ele pensou no cianeto. Ele tinha comprado alguns meses antes, tentando se desfazer das nútrias que estavam destruindo o seu terreno. Nútrias, vou colocar a foto, é uma espécie de castor, pelo que eu entendi. E infelizmente, depois que teve essa ideia, ele não pensou 2 vezes, ele foi até o fim. E essa era mais ou menos a versão dos fatos contada por Gianfranco Bona. Diversas coisas verificadas sim pela polícia, diversas coisas que foram verificadas depois pela investigação paralela, mas tantas outras que não tinha exatamente como provar. E que foram completamente rebatidas pela família de Dino Fontana, que tinha certeza, que contratou um advogado para provar que tudo isso, que todo esse depoimento de Gianfranco era só uma tentativa de difamar o estimado farmacista, tentando assim reduzir a sua própria pena. E foi isso que a acusação tentou provar durante o julgamento de Gianfranco, que não existiam provas concretas suficientes contra Dino, já que na ocasião a investigação paralela sobre a rede de farmácias com os medicamentos clandestinos ainda não tinha sido concluída, aliás, ela mal tinha começado. Então, provar que Dino realmente tinha feito ameaças, qual era o papel dele dentro da organização, que ele tinha praticamente criado aquela rede de receptação de medicamentos, parecia praticamente impossível, pareciam àquela altura somente histórias. Então a acusação estava dizendo que Dino poderia simplesmente ser uma vítima de agiotas como Gianfranco. Tudo que existia ali era uma história, era a versão de Gianfranco que poderia ser toda criada. Não existiam, obviamente era uma organização criminosa, eram mafiosos, uma quadrilha, não tinha papel, não tinha registro de nada. Poderia realmente não existisse, é tudo invenção aquilo. Já a defesa de Giancarlo Bona tentou simplificar as coisas. Eles não entraram no mérito dessas organizações criminosas de tentar denigrir a imagem de Dino nem nada disso. Para eles a coisa era simples. Dino Fontana tinha emprestado dinheiro para os clientes deles, Gianfranco, que não conseguiu pagar, infelizmente, e foi ameaçado direta e indiretamente por Dino, levando o Gianfranco a fazer uma loucura,
cometeu um ato impensado e absolutamente não premeditado. Já que era óbvio que ele não tinha planejado aquilo, ele entrou com as bebidas pela porta da frente, na frente de um monte de testemunhas, sabendo que as câmeras de segurança ali funcionavam, para não falar na ausência de um plano de fuga. Ele simplesmente se levantou e foi para sua casa. E tudo isso foi realmente levado em consideração, tanto que o veredito de julho de 2013, ou seja, um pouquinho mais que um ano depois do crime, foi que Gianfranco Bona evitou a prisão perpétua, que é o que a acusação tinha pedido para ele. E ele recebeu, em vez disso, uma pena de 20 anos de prisão. Mas contemporaneamente a isso, a família de Dino, que como eu falei atrás, tinha aberto um processo contra Gianfranco, um processo civil, não criminoso, eles ganharam na justiça. Então Gianfranco também foi condenado a pagar para cada uma das filhas de Dino 163 mil euros e 150 mil para a esposa dele. E nós podemos só esperar que ele não resolva fazer nenhuma espécie de empréstimo para pagar essas dívidas. E que nós devemos tomar muito cuidado com as situações nas quais nos colocamos e as pessoas de quem nos aproximamos. Porque dependendo das circunstâncias, até um doutor com excelente reputação pode se tornar parte de uma quadrilha e um pequeno empresário pode simplesmente tirar a vida de alguém. Melhor nós não nos colocarmos sempre à prova com tudo. Melhor não arriscar às vezes. Obrigada.